Fala concurseiro e concurseira, tudo bem com vocês? Por cá, professor Tiago Cordeiro, eu vou te passar do zero ao avançado a disciplina de legislação municipal. Para você que está aí se preparando, para você que almeja aí a aprovação no concurso de Guarda Municipal de Fortaleza, nós vamos trabalhar todos os tópicos do último edital. Tranquilo? Então essa disciplina, legislação municipal, nós vamos realmente trabalhar do básico, do zerão ao avançado, onde em todas as aulas, eu falei, todas as aulas, nós vamos trabalhar teoria aliada a exercícios. Beleza? Vamos trabalhar aqui com alguns blocos de 20 a 30 minutos, tá? E nós vamos sempre trabalhar teorias e questões. Tranquilidade total. Então, olha só. Lá no último edital, nós temos a previsão de várias leis, tá certo? E aí, hoje, neste bloco, nós vamos dar início à lei complementar, e você vai encontrar lá no seu edital verticalizado, a lei complementar número 37 de 2007. Professor, que lei é essa? A lei complementar número 37 de 2007 é o regulamento disciplinar dos guardas municipais e defesa civil de Fortaleza. Então anote aí a nossa lei que nós vamos iniciar o estudo. Beleza? Então nós vamos iniciar o estudo a partir da lei complementar número 37 de 2007. Professor, o que é essa lei? Qual o nome dessa lei? Essa lei é o regulamento disciplinar da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Beleza? E aí eu já vou te explicar do que nós vamos falar aqui. Regulamento disciplinar da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Também nós vamos assim chamar de RDI. Em alguns momentos nós vamos mencionar apenas o RDI. O que é isso, professor? Regulamento disciplinar interno. Regulamento disciplinar interno, tá? Então olha só, veja como o nome ele é bem sugestivo. Olha o que é que esse nome quer dizer pra gente. O nome regulamento disciplinar. Veja bem, o próprio nome já vai explicar o que está dito no artigo 1º dessa lei. Então essa lei, já que nós estamos falando que é um regulamento disciplinar, tá? Essa lei ela tem por finalidade, ela tem por objeto, o conteúdo que vai ser tratado nela é a disciplina dos servidores municipais de Fortaleza, pertencentes à Guarda Municipal e Defesa Civil. Então olha só, se o nome dessa lei é regulamento disciplinar, do que ela trata? E aí nós já vamos iniciar o estudo do artigo 1º. O artigo 1º, deixa eu ajeitar aqui, o artigo 1º desta lei, ele vai falar qual é a finalidade dela. Certo? Quando nós estamos falando de finalidade, quando eu digo assim, olha, a finalidade dessa lei significa que eu estou te dizendo que ela tem como objetivo alcançar alguma coisa. E a finalidade dessa lei que está instituída no artigo 1º é exatamente, instituir, tá certo? É tipificar, é trazer como conteúdo, e aí várias coisas ela vai falar, Ela vai falar de comportamento dos servidores. Deixa eu colocar, ao invés de começar pelo comportamento, eu vou colocar outra coisa aqui. Ela vai falar quais são as obrigações e deveres dos servidores. Obrigações, certo? Ela vai falar dos deveres dos servidores, tá certo? E olha só o que mais que ela vai falar, professor. Beleza.
ela está falando de obrigações, ou seja, ela está falando de deveres, ou seja, ela está falando de coisas que os servidores da Guarda Municipal de Defesa Civil de Fortaleza, eles têm que cumprir. Eles precisam cumprir porque está na lei e eles têm que cumprir. Caso eles não cumpram com as obrigações e com os deveres, eles podem cometer infrações, tá? Então, quando um servidor tem uma obrigação estipulada por lei, o seu cargo público está definindo que ele deve fazer aquilo, se ele violar esses deveres e essas obrigações, ele comete aquilo que nós chamamos de infração. Então veja só, essa lei tem como finalidade falar da obrigação, dos deveres do servidor, e caso ele não cumpra com essas obrigações e deveres, ele comete infrações, certo? Infrações. Então veja bem, essa lei ela também vai falar das infrações, certo? E se o servidor comete uma infração, ele vai ser punido por essa infração que ele cometeu, tá? Ele tem obrigações, ele tem deveres. E aí, se ele não obedecer essas obrigações e deveres, ele comete uma infração disciplinar, tá? Que nós vamos ver mais lá na frente, que pode ser leve, média ou grave, beleza? Mais na frente a gente detalha mais sobre isso. Mas essa lei também fala das infrações. E aí ela diz, ó, se você cometer uma infração, você merece uma punição, tá? Então ela também fala das punições, só que ela chama essas punições de sanção. Então ela fala também de sanções, que são as punições aplicadas ao servidor que violou as obrigações e deveres. Então olha só o que a gente está estudando no artigo 1º. A lei fala de obrigações, deveres do servidor, de infrações que ele está cometendo se ele não cumprir com essas obrigações e deveres, e também fala das punições que ele está sujeito a receber caso ele cometa uma infração. Mas olha só, essa lei ela vem dizer pra gente também que eu não posso punir o servidor de qualquer jeito. Eu tenho que abrir um processo para saber se ele realmente cometeu uma infração. Tá? Eu preciso reunir elementos de prova para saber se foi ele realmente o autor daquela infração. Não posso simplesmente chegar de forma arbitrária e punir o servidor por isso. Então, ela também vai falar de processo administrativo, tá? Para poder abrir aí possíveis punições para os servidores, certo? Então, ó, outro ponto que ela vai falar, e aí a gente vai trazer aqui para cima, ó. Vou colocar aqui do ladinho. Ela também vai falar de processos ou procedimentos administrativos, certo? Então, olha só aí a quantidade de coisa que essa lei vai falar. E ela ainda fala de mais coisas. Olha o que mais que ela diz. Olha só, se eu estou processando um servidor para abrir uma punição para ele, essa punição vai ocasionar para esse servidor uma mudança no comportamento dele. Claro, vai ter algumas punições que, por exemplo, vai demitir o servidor, ou seja, vai tirar o servidor do seu cargo público. Tá? Pode acontecer de uma punição gerar uma demissão para o servidor, mas tem algumas punições, como por exemplo a suspensão. O que é isso, professor? Nós vamos estudar mais detalhadamente mais na frente. Mas a punição de suspensão, ela vai afastar o servidor do exercício funcional e ele vai ficar em casa, sem receber remuneração. Tá? E aí, algumas punições vão mexer com o comportamento do servidor, porque você, quando ingressar no seu cargo público, você vai ingressar com um comportamento, você vai ter um comportamento bom, tá? Só que aí, à medida que você for cometendo infrações, esse comportamento ele pode diminuir, ir para um comportamento insuficiente, para um comportamento ruim, tá? Mas se você for um bom servidor, que cumpre com as obrigações e deveres, esse comportamento ele pode subir, inclusive, para um comportamento excelente, tá? Então, essa lei, ela também vai falar de comportamento do servidor. Comportamento do servidor. Nós vamos ver quais são os comportamentos que estão aí trazidos nessa lei, tá certo? E olha só, o que mais? Ela diz também que, caso você tenha um ótimo comportamento, que você tenha um bom comportamento,
se você cumprir com as suas obrigações, com os seus deveres, se você for um bom servidor público, você pode também receber recompensas pelos seus bons serviços prestados. Então, olha só, essa lei também fala de recompensas. Olha quanta coisa, quanta informação nos traz apenas o artigo 1º. Veja só, apenas estamos falando aqui, até o momento, simplesmente do artigo 1º. Então, o artigo 1º ele traz muita informação. Professor, como é que isso pode ser cobrado em prova? Na sua prova, pode, por exemplo, chegar uma questão dizendo assim, olha, é finalidade do RDI, da Lei Complementar número 37, falar de, sei lá, falar de direitos dos servidores, certo ou errado? Tem direitos aqui? Não. Nós temos aqui deveres. Deveres, obrigações, infrações, sanções, processo, comportamento e recompensa. Mas direitos nós vamos ver em outra lei, tá? Licenças, afastamentos, questão de remuneração, plano de cargos e carreiras. Eu falo aqui nessa lei? Não falo. Como é que eu vou ser promovido? Como é que eu vou progredir na carreira? Fala aqui nessa lei? Não fala. Essa lei ela vai falar de obrigações, deveres, infrações, sanções, processos, comportamento e recompensas. Então tem que ficar ligado com isso. Fica muito ligado o que traz pra gente o artigo 1º. Mas vamos ver na tela o que é que ele diz aí, ó. Vamos lá. Olho na tela. Lei Complementar número 37 de 2007. Tá? Olha o que é que ela traz pra gente. Disposições preliminares, artigo 1º. O regulamento disciplinar dos servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, instituído por esta lei complementar, tem a finalidade de definir. Olha só. Então ela fala que essa lei é o quê? Essa lei, deixa eu pegar o marca-texto. Deixa eu pegar o marca-textozinho. Essa lei é o quê? É o regulamento disciplinar dos servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil. Aí ela diz, ó, do que essa lei vai falar? Vai falar dos deveres, das infrações, tudo que nós vimos, ó, tá? Vai regular as punições, que são as sanções, caso o servidor cometa uma infração, tá? Ela vai falar dos procedimentos processuais, tá certo? Eu não posso simplesmente chegar e punir o servidor, tem que abrir um processo para verificar realmente a autoria de uma infração, tá? E olha o que ela mais fala. Ela fala dos recursos, do comportamento e das recompensas. Do comportamento e das recompensas dos referidos servidores. Então, olha só. Essa lei também, deixa eu até anotar isso aqui para você, ó. Vai falar dos recursos. Professor, o que são esses recursos? Aqui nós estamos falando dos recursos administrativos, tá certo? Professor, o que é isso? Não entendi ainda. Vamos lá. Caso o servidor viole um dever, esse servidor comete uma infração, tá? E aí, a administração pública não pode simplesmente chegar e aplicar uma sanção, uma punição para esse servidor. Para a administração aplicar uma punição, uma sanção para esse servidor, primeiro tem que ser aberto o quê? Um processo. Então a administração pública só pode punir, só pode aplicar uma sanção depois de abrir um processo que nós vamos chamar de procedimento administrativo disciplinar, o velho PAD, certo? Então a administração pública abre um PAD e lá no final ela vai aplicar uma sanção para o servidor, caso ele realmente tenha violado uma obrigação, tenha violado um dever, certo? Então o que acontece? Olha só, quando a administração pública punir esse servidor, ele ainda tem o direito de entrar com um recurso. Ou seja, entrar com um recurso é quando, por exemplo, um servidor não concorda com um ato da administração. O servidor pode chegar e dizer assim, olha, eu discordo da aplicação dessa sanção. Essa sanção aí, ela foi muito grave. Eu não merecia essa sanção. Então, quando o servidor chega e diz assim, olha, eu não estou concordando com um ato administrativo que foi aplicado, ele pode entrar com um recurso, certo? Então, tudo isso vai ser estudado na nossa Lei Complementar número 37 de 2007. Mas olha só, o artigo 2º, vou colocar bem aqui, ó, artigo
Segundo, ele vai falar para a gente da aplicação dessa lei. Aplicação. O que é isso, professor? Ele vai dizer para a gente a quem essa lei se aplica. Essa lei, ela vai se aplicar para quais servidores? Quais são os servidores que estão aqui submetidos a essa lei? Vamos lá. Aos servidores do efetivo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Então, olha só, presta muita atenção. Você já sabe que essa lei 037 de 2007, ela se aplica aos servidores do efetivo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. Mas será que ela só se aplica a eles? Quando você passar no seu concurso público, esse que você almeja, você vai ser um servidor efetivo da Guarda Municipal, certo? Então, essa lei vai se aplicar a você que foi aprovado nesse concurso público, beleza? Mas olha só, dentro dessas instituições, não existe apenas aqueles servidores que passaram em concurso. Nós vamos ter também alguns cargos comissionados. E essa lei também se aplica àquele ocupante de cargo comissionado, certo? Então nós vamos colocar que a Lei 37 de 2007, de acordo com o artigo 2º e a sua aplicação, ela vai também estar aí sendo aplicada aos servidores exclusivamente de cargos comissionados. Professor, o que é esse tal de cargo comissionado? Eu vou te explicar. O cargo comissionado é um cargo de indicação. Anote aí, ó. O cargo comissionado é um cargo de indicação, certo? Ou seja, você vai ser nomeado através da indicação de alguém, tá? Ele não exige a necessidade de aprovação em concurso público. É o que nós vamos chamar de livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, aquele ocupante, aquele servidor que está ocupando um cargo comissionado, ele vai ser indicado por alguém e, portanto, nomeado. Mas a qualquer tempo, em qualquer momento, ele também pode ser exonerado, ou seja, perder o vínculo com aquele cargo público, tá? Então, olha só, essa lei, ela também se aplica não só ao servidor efetivo, aquele que passou no concurso público, ela vai se aplicar também àquele ocupante de cargo comissionado, apenas aquele que foi indicado. Professor, tem esses cargos? Tem sim. Nós temos aí cargos de direção, certo? Cargos de assessoramento que podem ser ocupados, tá? Por pessoas, por servidores em cargos comissionados. Beleza? Então, olha só, essa lei também se aplica aos servidores administrativos. Servidores administrativos. Dentro dessas instituições, nós temos pessoas que trabalham na atividade meio, na atividade administrativa. Nós não temos apenas o serviço operacional. Então, se aplica também aos servidores administrativos e aos servidores de nível superior. Essa lei, a Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, são instituições antigas, né? E aí, à época, existiam cargos exclusivamente para pessoas que entravam, que ingressavam, ocupando cargos de nível superior. Então, ela se aplica também, ó, servidores de nível superior, tá? Então, veja só, essa lei não se aplica apenas a você que vai ser aprovado em um concurso público. Ela vai se aplicar também ao servidor comissionado, ao servidor administrativo e ao servidor de nível superior. Então, é tudo isso que vem dizendo aí o nosso artigo 2º. Vamos fazer a leitura do artigo? Vamos lá. Olha o que diz aí pra gente o artigo 2º. Esse regulamento, essa lei, aplica-se aos servidores pertencentes ao, olha o que eu coloquei para vocês, efetivo da Guarda Municipal e Defesa Civil, certo? Mas também se aplica, ó, ainda também a quem? Ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, tá?
Se aplica também aos servidores de atividades administrativas e os de nível superior. Então nós temos aí, ó, 4 coisinhas e você vai anotar de acordo com o seu quadro que foi passado aí na tela, tá bom? Então vamos ver como é que isso pode ser cobrado em questões de concurso. Primeira questão: são finalidades da Lei Complementar número 37. Então agora, essa questão quer saber a finalidade. Nós vimos isso, está previsto no artigo 1º, exceto. Olha só. Então ela quer o item incorreto, tá? Vamos lá. Item A. Essa lei vai definir deveres? Sim, professor, nós vimos que ela define deveres. Os deveres e as obrigações dos servidores. Essa lei, ela trata de infrações disciplinares? Sim. Caso os servidores não cumpram com os deveres, eles vão cometer infrações. Essa lei também fala de sanções administrativas? Sim. Esses servidores podem sofrer sanções, né, punições administrativas. Essa lei vai tratar sobre o comportamento dos servidores? Sim, se eles sofrerem sanções, né, eles podem modificar de comportamento. Item E, definir o plano de cargos, carreiras e salários. Opa, achamos o nosso gabarito. Então, olha só, volta aqui comigo. O que é que a gente observa? Do jeito que eu te falei. Artigo 1º, finalidade. A lei fala de obrigações, deveres dos servidores. Caso ele não cumpra esses deveres, ele comete infrações. E por conta dessas infrações, ele está sujeito a punições e sanções. Mas eu não posso punir de qualquer jeito. Essa lei também vai falar dos processos para abrir aí as possíveis sanções, tá? E essa lei fala também do comportamento do servidor, tá? E caso esse servidor exerça as suas atividades com empenho, com excelência, ele pode aí ser recompensado por isso. Então essa lei também fala de recompensas e recursos também administrativos, tá bom? Então tudo do jeito que nós vimos. Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão. Segunda questão, a Lei Complementar número 37, Regulamento Disciplinar dos Servidores da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza, aplica-se aos servidores, exceto mais uma questão que quer o item incorreto. E aí o que é que essa questão está falando pra gente? Essa questão está querendo saber a quem essa lei não se aplica. A quem ela não se aplica, tá certo? Item A. Essa lei se aplica ao efetivo da Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza? Sim, se aplica. Item B. Servidores da Secretaria de Segurança Pública. Opa! Esse é o nosso gabarito. Não se aplica aos servidores da Secretaria de Segurança Pública. Professor, ela se aplica aos ocupantes de cargo em comissão? Correto. Aos servidores administrativos? Correto. Aos servidores de nível superior? Correto também. Então, segunda questão, ficamos com o gabarito, o item B. Vamos lá, olha aqui na tela. Artigo 2º, aplicação. Se aplica aos servidores efetivos, aprovados em concurso da Guarda Municipal e Defesa Civil. Se aplica também aos exclusivamente de cargos comissionados, apenas aqueles que têm cargos de indicação, aos servidores administrativos, servidores de nível superior, beleza? Olha só, estudamos muita coisa, muitas informações iniciais da nossa Lei Complementar número 37. Espero sinceramente que você tenha gostado. Foco, força, não desistam dos seus sonhos. Tamo junto!